Olá, amigos, tudo bem com vocês? Continuando com essa série de vídeos, né? Agora intitulado Anjos, gostaria de continuar a abordar esse assunto, o quanto ele me ajuda, quanto ele está comigo nesses momentos, né, tão importantes da minha vida, né? E também está com você. Então, nós temos que buscar perceber, sentir, né? Ouvir e saber fazer acontecer na nossa vida aquilo que Ele deseja. É muito importante isso, né? Eu diria para você que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida, na nossa existência. É o saber o que Deus deseja de cada um de nós e buscar fazer aquilo que Ele quer. É saber ouvir a Deus, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. É o sentido de ser profeta, né? Profeta é aquele que ouve a Deus e coloca em prática na sua vida, no seu dia a dia e também, né, leva esse conhecimento aos outros que estão à nossa volta. Então, no momento que nós paramos para ouvir, né, o nosso anjo, nós estamos ouvindo a Deus. Porque o nosso anjo é um mensageiro direto de Deus. O nosso anjo, ele está em contato com Deus, né, face a face. Então ele passa de imediato para nós a vontade do Pai, né? E aquilo tudo que nós queremos, desejamos, conversamos com ele também passa diretamente para o Pai. Como é que funciona isso? É o sentido de estar unido, né? A união, de ser um, né? Então aqui fica difícil nesse mundo para nós entendermos essa verdade, mas a hora que nós partirmos daqui, nós vamos ver que estamos todos unidos. Todo ser humano, todo ser espiritual pertence a essa unidade, está unido ao Pai, né? Aqui nós, infelizmente, temos uma percepção muito ruim dessa verdade nesse nosso organismo, né? Limitado, né? Pela nossa visão, nossa audição, né? Todos os sentidos nossos são limitados e não conseguimos ampliá-los, né? Então só vamos realmente ampliar esses nossos sentidos quando nós entrarmos em oração. É a meditação, é o sentido de orar, o sentido de meditar, é você parar, encontrar um tempo para Deus, né? É você conseguir se desligar das coisas do mundo. Entenda as verdades que eu estou colocando. É você desligar, você não precisar das coisas do mundo, é você colocar Ele, Deus, em primeiro lugar na sua vida, na sua existência, né? Então o anjo faz esse papel. Ele está aqui, né, como mensageiro de Deus, né, sempre do nosso lado. Cada um de nós, né, tem um anjo que está sempre conosco, desde a nossa concepção até a nossa partida desse mundo. Eu acredito que ele continue conosco ainda por muitos e muito tempo, né? Ele é um parceiro constante da nossa caminhada, já veio conosco de algum lugar e vai continuar conosco nessa jornada. Aí vocês têm a ideia de quanto o ser humano, né, é importante para o Criador, para o Pai, para Deus, né? Nós somos criados por Ele, mas Ele tem por nós um amor, um carinho imenso, fora da nossa entendimento, né, da nossa percepção, o quanto Ele nos ama e nos quer bem e deseja a nossa felicidade, a nossa liberdade. Então vamos ouvir mais o anjo que está conosco, que é Deus. Ouvindo o anjo, ouvimos a Deus, né? Não podemos separar essa verdade, entenda, né? Não fique preso ao anjo esquecendo de Deus. Não. Tem que ter sempre essa ideia, né, de que ele é apenas um mensageiro do Pai, tá certo? Ele está aqui para
buscar nos servir e ajudar que cada um de nós melhore. Mas ele não é o mais importante. O mais importante é o Pai, é Deus, tá bem? Isso tem que estar muito claro na nossa vida para não colocar ele na frente de Deus. Não é esse o sentido, se for colocado está errado, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado para não cairmos nesses erros, que pode ser comum, pode ser. Então, hoje em especial eu queria colocar para vocês, né, de uma forma diferente, a ação do anjo na minha vida. Como que ele atuou de uma forma muito interessante que no primeiro momento eu não conseguia perceber e entender, mas depois eu vi que era ele e daí fiquei muito feliz. Em especial também pela mensagem que ele passou, uma mensagem duradoura, vamos dizer assim, que foi difícil de eu entender essa mensagem. Até hoje eu fico observando, olhando a tudo aquilo que foi colocado para tirar novas lições. E eu vou passar isso para vocês. Só que não vai ser de um momento para outro, é uma história muito longa. Vou começar hoje e talvez demore alguns vídeos para poder terminar essa história. Mas tem que ter um início, né? E depois vai ter um fim, tá bem? Então isso tudo aconteceu em mais ou menos em meados dos anos 90, talvez em 97, 96, eu não sei te dizer direitinho, já me esqueci. Eu ainda dava aula no ginásio aí, eu dava aula pro supletivo, sou professor de matemática, dava aula pro supletivo, todas as noites, todos os dias, de segunda a sexta, né? Entrava às 7 e saía às 11 mais ou menos, 10h30, 11 horas, coisa assim. E foi nesse tempo que aconteceu várias experiências interessantes, né? Uma delas já relatei para vocês, vou apenas dar uma pinceladinha rápida, que eu voltei uma noite muito cansado, né? Eu tinha trabalhado o dia todo e dava aula à noite, então cheguei cansado, minha esposa já estava dormindo, as crianças eram pequenas, uma estava no berço e o outro tinha acho que uns 2 anos, então os dois dormindo no mesmo quarto, os 3, né, vamos dizer assim, porque eles estavam adoentados, e eu cheguei, comi um lanche e logo me deitei junto com eles também num colchão e improvisei no chão para ficar junto com eles. E foi deitar e já em seguida já me vi vi uma luz dourada à minha frente, né? Falei, nossa, o que é essa luz dourada? E demorou para mim entender o que estava acontecendo, né? Eu olhei bem para aquela luz lá, eu vi que era a luz do quarto. Eu estava lá bem no teto, né? Flutuando no teto, olhando para essa luz dourada. A hora que eu olhei para o lado, me virei e olhei para o lado, tinha um guarda-roupa branca, né? Ainda naquela época, no quarto deles, né? E em cima tinha um espaço entre o guarda-roupa e o teto, que sobrava, né? E deu para me ver em cima desse guarda-roupa, né? Que não tinha nada, estava vazio ali em cima, não tinha sido colocado nada. Mas a poeira acumulada. Achei interessante isso, que você via a poeira que ficava ali em cima acumulada. Eu achei interessante, falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui em cima, né? Mas depois que eu olhei para o chão, assim, onde eles estavam, vendo eles dormindo, foi de imediato, né? Um susto, vamos assim dizer, né? Eu me dei conta do que eu estava fazendo e naquele assim, segundos de você ficar impressionado com aquilo, eu me vi de volta para o corpo, mas numa velocidade tal que foi um choque. Eu levantei, fiquei sentado na cama, olhando para o teto, ainda para a luz acesa, que ficou acesa a luz durante o dia, durante a noite, porque eles estavam adoentados, né? E olhando para aquela lâmpada no teto, falei, nossa, eu estava lá em cima, eu olhando em cima do guarda-roupa, né?
imaginando, né? Eu levantei, fui no banheiro, voltei a deitar, falei, será que vai acontecer de novo? Mas não vai acontecer. Peguei no sono e pronto. Então foi uma saída do corpo rápida, né? Que aconteceu ali. Depois disso, né, foi tudo em 92, 93, 94, 95. Foi toda uma série constante, né, de saídas fora do corpo que me deixou muito impressionado, né? E então, um desses momentos muito importantes que eu vou começar a colocar agora, depois de tudo isso que aconteceu, né, foram tantas vezes que eu consegui fazer essas viagens aí nessa década, né? Foi muito forte, né? Esse sair do corpo aí, nessas experiências, nesse tempo, né? Mas era interessante que foi isso em torno de 97, 98, onde os meninos já estavam um pouco maiores. Talvez um estava com uns 7 anos, o outro com 5 mais ou menos, ou talvez até menos, 6 e 4. Né? Eu chegava da escola à noite e eles estavam acordados, né? Me esperando para contar história, tá certo? Eu sentava com ele e ficava contando historinhas, né? No começo eram historinhas bobas, contava num dia, depois contava outra no outro dia, né? Lembro até hoje dessas historinhas aí, mas eram historinhas de tico e teco, né? Que eles gostavam, enfim, daquelas historinhas comuns, né? Dos Três Porquinhos, que eu ia modificando as historinhas, né? Fazendo alguns arranjos diferentes, eles davam risadas, né? Sobre os arranjos que eu fazia, né? Mas aconteceu um dia em que a coisa ficou mais séria, né? Então voltei uma vez do ginásio e eles esperando para contar a história. Eu comecei a contar uma história e eu percebi que vinha muito rápido na minha mente, né? Achei interessante. Eu ia contando a história ia se formando e de uma velocidade tal que ficava muito fácil de contar a história para eles. Era muito rápido, né? Não fazia força para imaginar, né? Ela vinha de uma forma muito fácil. E era uma história que eu dava nome aos personagens e tudo mais. E eles ficaram muito assim atentos. Eu percebi que muito mais do que as outras histórias, porque tinha nomes, tinha personagem, nome dos personagens, descrevia os lugares. E quando acabou, né, vamos dizer assim, quando eles sempre tinha o mais menorzinho, dormia primeiro, o outro ficava escutando depois, né, um pouco mais, e eu percebi que no dia seguinte eu dava continuidade, né, naquilo que parou. Então foram alguns dias assim, onde que eu falei assim, poxa vida, essa história, até eu fico esperando, né, para contar a história, para ver o que vai acontecer. E numa forma intuitiva assim, que eu sempre gostei de escrever, eu comecei a colocar no papel essa história, né, conforme eu ia contando para eles, eu ia escrevendo rapidamente assim, com lápis num caderno, fui colocando assim de uma forma assim bem simples, tudo aquelas ideias que iam sendo colocadas, e eles ficavam todos os dias esperando a conclusão, né? O que vai acontecer amanhã? Durma, amanhã nós continuamos, né? E assim ia, né? Foram meses, digo para vocês, foi muito interessante, foram meses onde eu busquei contar essa história para ele, né? Depois eu percebi que não era uma história comum. Essa história tinha um significado por trás, muito interessante, né? E com toda certeza foi passado pelo meu anjo. Então se tornou de uma brincadeira, né, para eles, se tornou uma coisa séria, né? Onde eu vi nesse contar da história uma mensagem por trás, né? Uma mensagem interessante que vem a mostrar para nós
a nossa existência, a nossa vida aqui nesse planeta, o que o ser humano passou até agora, o que nós passamos nessa busca pelo lado espiritual, né? E o que tem para nós ainda por vir aí pela frente, né? Então, através então desses escritos todos, surgiu então um livro que eu fui melhorando, né, a escrita depois, surgiu um livro, e um dia, né, foi há pouco tempo atrás, né, acho que há uns 10 anos atrás, eles me deram de presente, né, foram poucas tiragens, né, fizeram esse livro e deram de presente para mim, né. Então está aqui, o livro é esse aqui, A Grande Aventura, o qual eu vou, a partir desse momento, né, buscar passar um pouquinho dessa história, né, para vocês. É uma viagem de um casal que encontra lugares diferentes, né, vou buscar colocar aqui, mas esse casal vem demonstrar a nossa existência, a nossa vida, né? A nossa passagem aqui por esse planeta, né? Então tinham dois personagens, não vou contar detalhes nenhum, porque não interessa, né? Um dia, se vocês quiserem, né, ler o livro, está em PDF na Ordem Franciscana. Esse livro está lá em PDF, não tem nenhum interesse em ganhar nada com ele, né? Foi só poucas tiragens e tem um exemplar aqui, mas você pode ler em PDF. Está lá na Ordem Franciscana, Fraternidade Santa Clara. É só se você digitar Fraternidade Santa Clara, www.ofssantaclara.com, e você vai, né, poder entrar numa das páginas que está escrito assim, livros, e tem todos os meus livros aí, tenho mais de 10 livros em PDF, que ali estão, e um deles, né, acho que o primeiro deles é esse. O primeiro livro que eu escrevi foi esse, né? A Grande Viagem. Momentos mágicos que pode nunca mais acabar, né? Está colocado logo abaixo da Grande Viagem, né? E esses momentos realmente são mágicos, que todas as pessoas deveriam fazer, né? Ter essa paciência de contar a história para os seus filhos, né? É muito importante, né? Então foi mais ou menos assim. Essa viagem, um casal resolve fazer uma viagem procurando uma cidade perdida, né, no meio da floresta amazônica. Pois bem, como esse rapaz aí da história, né, era um piloto e ele sabia mais ou menos onde estava aquela cidade, né, ele fez então as suas economias para poder fazer essa viagem junto com a sua esposa, né? A esposa dele era uma antropóloga, né, que estudava aí as tribos indígenas, né? Então os dois tinham muito interesses, né, por essa viagem. Pois bem, nessa preparação, né, eles vieram a entender que a partir de um ponto nessa viagem, onde eles iriam reabastecer aquele avião, iam descansar nesse lugar, né? A partir daquele momento, daquele ponto, né, não haveria como retornar, tá certo? Por quê? Porque o avião tem uma autonomia, né? São 4 horas e 30 de voo. 4 horas e 30 de voo, a 200, mais ou menos 250 km por hora, né? E vai conseguir chegar naquele lugar, mais ou menos onde eles tinham a cidade perdida, mas não tinha como retornar. Eles tinham como descer um avião, né, num lugar próximo, depois eles iam andando até essa cidade, né, mas não tinha como voltar, fazer a volta, né, e voltar para esse lugar de abastecimento. Eles tinham que seguir em diante até chegar naquele ponto lá, daí poderia reabastecer. Aí saíram e foram, né? Então chegaram nesse ponto que eu estou colocando para vocês, que não tem volta, né?
E a partir daquele momento não dá mais para voltar, ou seja, não tinha combustível suficiente para voltar, para reabastecer, tinha que seguir em frente. Né? Então toda essa história eu ia contando para eles com muito detalhe. Estou contando agora para você de uma forma bem simples, né? Objetiva, mas para eles eu contava com bastante detalhes, né? Tudo aquilo que estava passando. Né? Pois bem, aí chegou nesse ponto que não tinha mais volta. O que aconteceu? O avião começou a falhar. Perdia a rotação, né? É um fato que pode acontecer, já aconteceu comigo na realidade, né? Eu sou piloto, eu pilotei de 93, mais ou menos, até 2003, foram 10 anos que eu pilotei. Eu dava aula, sou instrutor de voo, né? Dava aula. E aconteceu comigo, com um aluno uma vez, que nós estávamos voltando para Amarais e o avião ele veio a falhar, né? Começou a falhar. Era um Aerobuero, um avião argentino, que não tinha uma planagem boa. Né? Ele veio falhando e ele descia uma rotação de até 1.500 rotações. Né? E nesse 1.500 rotação ele não conseguia segurar voo, ele ia descendo. E o que aconteceu? Nós procurávamos um lugar para pousar, né? Talvez em cima da Dom Pedro, perto do meio dos carros, né? Era um lugar mais óbvio, né? Então nós voávamos bem em cima da Dom Pedro, retornando, e conforme ele ia descendo, você não conseguia fazer ele subir, porque a rotação caiu muito. Vamos ir planando aqui e até encontrar um lugar para descer no meio dos carros. E de repente ele voltava a funcionar, você acelerava, ele dava a rotação e você subia. Subia o máximo que podia enquanto ele tinha condições, né? Para você não cair, e isso continuando, seguindo até os Amarais. Depois chegava lá em cima, numa certa altura, ele voltava a dar o defeito de novo e você voltava a descer novamente, planando, né, com aquela rotação baixa. E descia novamente. E foi indo nesse altos e baixos aí, nessa senoide, subindo e descendo até chegar em Amarais e conseguimos pousar o avião, tá certo? Então, uma coisa que aconteceu, pode acontecer nenhuma, e muitas vezes aconteceu comigo, e nessa historinha eu coloquei isso que aconteceu comigo, na real, né, aqui perto de Campinas, Amarais. Só que esse aviãozinho, o Cessna 172, também coloquei aqui porque é um avião que eu pilotava, eu conheço perfeitamente, né, o funcionamento desse avião, dava aula com ele, inclusive, né, e nessa rotação ele não consegue segurar voo e vai planando, né, até cair. Apesar que o planeio do Cessna 172 é muito maior que o Aerobuero caía mesmo, né, não tinha essas condições de planar mais longe, mas o Cessna tem, ele consegue ter um planeio bom, né? E então foi nesse ponto aí que ele começou a descer. Depois ele pegava, né, nessa historinha, contando a historinha, ele voltava a acelerar e subia novamente, e nem foi fazendo assim, até que uma hora o motor apagou de vez. Daí tinha que arranjar um lugar para pousar, né? Então o que o piloto fez? Né? Procura rapidamente, né, tentando olhar para todos os lados, os lugares melhor, né? Mantém um melhor planeio possível e diminuindo a velocidade, né, para que ele possa planar o máximo possível. E nesse planeio procura um lugar para descer, né? Mas como achar um lugar para descer no meio de uma floresta? Né? Até que no livro, na historinha aqui, né, a esposa desse rapaz aí, ele acha, né, olha ali na frente, tem um lugar ali que tem poucas árvores, talvez dê para descer, né? Um lugar mais aberto. Daí ele vira o avião para aquela direção e tenta chegar lá em planeio. E quando ele chega no lugar, né, passa rente, muito rente as árvores, né? É bonito contar essas histórias, né? Para as crianças com detalhes, né? E consegue então descer, né, no meio daquelas árvores, num lugar mais aberto, um campo assim, né? E
nesse planeio, nesse descer, começa a rolar pela grama, pelo mato ali, né? Até que vem bater num monte, né, num cupim, e o avião tem uma roda na frente, né? Esse Cessna 172, a biquília na frente, né? A direção dele, uma rodinha na frente e duas atrás. Essa rodinha da frente bate num cupim, né, num monte de terra lá, e quando isso acontece, o avião, como ele está com velocidade, na hora que ele bate na frente e o peso do motor é muito grande na frente, ele embica o nariz para frente assim e capota, e fica de ponta cabeça, né? É normal isso acontecer, eu já vi acontecer nos Amarais isso com um aluno, né? E o avião ficou com as rodas para cima, de bruço, né? E as pessoas ficam penduradas no cinto, tem que ir lá correndo para tirar eles, né? Já vi isso acontecer nos Amarais. Não foi comigo, mas foi com um amigo meu. Então, e nesse momento então, na rolagem, e onde ele para com as rodas para cima, de ponta cabeça, né? O piloto nesse avião aí sofre uma pancada forte na cabeça e fica desmaiado, pendurado aí de ponta cabeça no cinto, né? E a sua esposa, não, ela não sofreu nada e busca se soltar, se desamarrar para poder soltar o marido que estava ali desmaiado, né? Ela consegue fazer isso. Então essa historinha, imagine só, contando isso para as crianças, demorou muito tempo, porque eu vou buscando colocar mais detalhes, vai mais rápido, né? O contar da história. E logo depois, então, ele vem a acordar, né? E olhando para todos os instrumentos do avião, estava tudo inoperante, né? O rádio inoperante, também não tinha como usar o rádio ali naquele lugar. Tudo estava parado, né? Muito longe da civilização, então eles estavam ali perdidos no meio dessa selva, né? Totalmente ilhados, não tem como voltar mais para casa, né? Então, o importante da historinha é essa. Eles ali, naquele lugar, não tinha mais volta, né? Isso é muito importante para a história. Eles não tinham mais como voltar para casa, estavam totalmente perdidos, né? Naquela época, diferente de hoje, não tinha celulares, não tinha GPS, né? Não tinha nada disso, então totalmente ilhados, né? Hoje nós temos os GPS em tudo quanto é lugar, né? Dá para se comunicar, então os satélites, né? Então alcança todos os lugares, então dá para se comunicar. Mas na época não tinha isso, não conseguia fazer essa comunicação, então ficaram ali presos naquele lugar. Então, dentro daquele avião de ponta cabeça, buscando fazer aí os primeiros socorros, escurece, buscam fazer uma fogueira lá ao lado do avião, muito próximo ali do avião, né? Medo dos animais selvagens, né? E ficam ali parados, né? Esperando o outro dia para ver o que eles iam fazer. Pois bem, daí o que aconteceu? Estou chegando no final aí do tempo previsto, vou falar mais um pouquinho, depois continuo no outro momento. Quando já está muito tarde, né, uma noite muito escura, sem luar, totalmente um breu imenso, né, e no avião tudo apagado, nada funcionava, só tinha a fogueira que eles fizeram, né, eles escutaram um barulho, né, ficaram assustados com aquele barulho, né, e pensando em ser algum animal, eles entram dentro do avião, se fecham ali dentro e ficam observando apenas o que vai acontecer. E lá na frente observam uma luzinha que vinha, né? Uma luz que vinha para eles, né? E foi se aproximando e era um grupo de pessoas, todos indígenas, né? Vestidos com roupas indígenas, né? Um deles era um pouco diferente e muito assustado, né, sobre aquilo. Só no finalzinho que eles foram perceber quem era, né? Então deu para fazer aí um contar da história interessante para as crianças, né? Na expectativa, né? E um deles, quando chegou próximo deles, disse, né, boa noite, tá tudo bem aí? Tá certo? E depois eu continuo contando essa história para vocês, né? Então aí é um povo, é uma tribo, né, que veio ao encontro deles, que
ali residia uma pessoa, né, que por muito tempo resolveu ficar aí nessa tribo, não voltar mais para a sociedade, estava morando junto com esses índios, não voltou mais para a sociedade, achou melhor ficar ali com aqueles índios morando, né, junto com eles, e essa pessoa sabia que eles estavam vindo e foram ao encontro deles, tá certo? Então tem muito que contar aí, né? Esse ser aí é um ser muito extraordinário, muito bom, com capacidades telepáticas, enfim, e depois eu vou detalhando na história, né? Então fica aí hoje nessa pequena historinha, introduzindo aqui para vocês, né? Vou contar um pouquinho, bem rápido, não vai ser uma demorada não, talvez alguns vídeos desses de 30 minutos, né? Eu vou tentar colocar para vocês, né? Então existe muita passagem então nessa história, onde eles vão aprendendo coisas importantes, né? Então ele tem a viagem, o encontro, a aldeia, um novo mundo, a cidade perdida, depois eles vão pela montanha, vão fazer uma entrada numa caverna, numa cachoeira, depois tem a transmutação, a missão, que é a parte muito importante, né, e a iniciação. Então, são pontos aí do livro, né, que eu digo para vocês, aos poucos eu fui decifrando e interpretando a mensagem do anjo. Então, esse livro aqui é uma mensagem que o anjo passou para mim, né, e eu estou vendo que tudo isso que está acontecendo, né, na minha vida, né, reflete nessa história aqui. Então, essa história é como se fosse uma forma diferente de narrar o que eu estou passando nessa vida aqui, tá certo? E o que você e todo o mundo aqui, as pessoas, né, deveriam estar passando também, né? Eu vou voltar nesse assunto, vou voltar nesse ponto sem volta para vocês entenderem o sentido, né, o que significa o ponto sem volta que eu acabei de colocar para vocês aí, e depois continuo, né, e trazendo mensagem dessa história para a vida, para o dia a dia, né? Espero que eu tenha aprendido vocês aí um pouquinho, né? É muito importante, fique pensando nisso, depois eu continuo. Na próxima semana eu dou mais uma pincelada, né, sobre esse assunto aí. Então vai ter muita conversa para nós conversarmos sobre esse livro aí, tá bem? Então se você ficou interessado, vai lá na Ordem Franciscana, eu vou deixar aí no vídeo qual é, né, o site para vocês acessarem, né, esse livro, se quiserem ler em casa, né, antes que eu conte a história. e aos poucos eu vou passando para vocês a história e também o significado dela, né, o que o anjo quis passar para mim através dessa história, e também para você, não tenha dúvida alguma, né, o significado de tudo isso, tá bem? Então se você ficou até aqui me aguentando, né, obrigado mais uma vez. Busque colocar o like aí se gostou, né? Compartilhe com um amigo, muito importante, né? Se não é inscrito, busque se inscrever no canal, acione o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Quanto mais as pessoas vão colocando aí o gostei, né, o joinha, mais o vídeo vai ser divulgado pelo YouTube, tá certo? Vamos supor, se tenha 100 pessoas que viu, né, e 100 pessoas coloquem depois que acabou de assistir o vídeo, né, que gostou, né? Nossa, esse vídeo é espalhado para muita gente, né? Agora se ninguém coloca, daí ele não divulga, tá bem? Porque as pessoas não gostaram. Então tá aí, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até um outro dia, até a próxima semana. Tchau, tchau.